Beleza, meus caros, vamos lá? Atividade 2, tá? Ela é um pouquinho mais complexa, mas não tem nada que a gente já não tenha visto, pelo menos alguma vez, tá? Talvez na segunda atividade ali eu tenha que desenvolver alguma coisa um pouco diferente, mas eu explico para vocês, vocês vão conseguir entender. Então vamos lá, ó. O nosso colega quer que a gente faça o seguinte: adicione uma classe chamada aluno e use sua criatividade para definir os atributos e métodos. Vamos parte por parte, tá? Eu não vou dar o nome que ele deu aqui, porque eu descobri que o meu colega tá mudando as regras do jogo com ele rodando. Engraçadinho. Então eu vou colocar o nome que a gente está colocando mesmo, tá? Vai ser aqui, prática 2, passo 1. Mesmo lugar, mesmo framework, criar. Beleza, prática 2, traço 1. Vou mudar isso aqui para o projeto principal, tá? Beleza. E aqui eu vou seguir o que ele falou lá. Vamos criar uma classe chamada aluno, né? Muito bem, ó. Vamos criar uma classe chamada aluno. É uma classe real. Ele não fez ela de outra forma, então public aluno. E ele mandou a gente usar a criatividade para fazer do jeito que a gente acha que deve fazer. Tá, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em aluno, que já está pronto, né? Tá? E eu vou pegar... essas propriedades aqui, tá? Ó. Isso aqui. Eu vou pegar endereço também, só. Porque ali ele não fala nada sobre criação, tá? E eu vou vir e eu vou colocar aqui. Olha lá. Muito bem. Beleza. Ele vai dar erro porque não tem endereço aqui. Mas eu vou mandar ele criar, Ctrl ponto, criar a classe endereço em um novo arquivo. Criou aqui. Aí eu venho aqui e eu vou copiar esse endereço aqui, ó, para lá. Essa classe, né? Ó, só a classe. Aqui. Isso. Vou fazer um reaproveitamento aqui, né? Muito bem. Eu posso fechar essa aqui que eu não vou usar agora. Ele não fala nada a respeito. Não. Eu vou trocar essa aqui, ó. Tá vendo? Ele colocou interno, ó. É público. Isso, perfeito. Ótimo. Aqui, vou salvar aqui. Beleza. Então eu preenchi. Deixa eu dar um F6 aqui, né? Para ver se a nossa classe está rodando aqui. Vamos lá, Visual Studio para hoje. Beleza, muito bem. Agora nós vamos fazer o seguinte. Uma vez que a gente já fez isso, o endereço também já está aqui junto com a gente aqui, tá? Nós vamos dar uma olhada o que ele fala lá, ó. Dá uma observada aqui. O que diz o enunciado aqui? O enunciado fala o seguinte: adicione as classes especializadas aluno fiéis e aluno particular, considerando que aluno fiéis é uma especialização de aluno, assim como aluno particular também uma especialização de aluno. Então ele quer que a gente crie duas outras classes que são especializações de aluno. Quando ele fala isso, quer dizer que ele está usando o conceito de herança. Então, aluno fiéis e aluno particular herdam, tá? Herdam de aluno. Então a gente pode vir aqui, ó, e criar outras duas classes, ó. Botão direito, add class aluno fiéis. E eu digo public aluno fiéis, dois pontos, aluno. Importante, tá? Aluno continua sendo uma classe real. Ela não é abstrata, tá? Presta bastante atenção nisso. Na minha experiência, isso não é um bom exemplo, mas tudo bem. Vamos fazer o que ele está mandando, tá? E aqui, ó, aluno particular. Vamos fazer a mesma coisa. Vou criar uma nova classe, add class. Vou colar
aluno particular. Public herda de aluno. Muito bem. Então, nós temos duas classes especializadas. Uma chamada aluno fiéis e a outra chamada aluno particular. Beleza. Vamos ver lá o que diz o programa ainda? Adicione novos atributos para as classes. No caso, ele está dando sugestão. Em fiéis, você pode pôr número do contrato e data de validade. Muito bem, vamos colocar. Vamos fazer do jeito que ele está sugerindo aqui. Então, eu vou fazer public, aluno, consultor, né? Não posso esquecer. Mas vou chamar a herança, né? Como é que eu chamo? Uso a palavra, os dois pontos e a palavra base. Abre e fecha. Muito bem. Isso é o construtor. E aqui ele está chamando o construtor base de aluno. Ó. É esse aqui. Eu só fiz... Aliás, eu não fiz, né? Eu poderia ter feito. Vamos, public, aluno, abre e fecha. Muito bem. Ótimo. Então, aqui eu tenho aluno particular e aluno fiéis. Vamos lá no aluno fiéis, porque aquilo lá trata dele, né? Public, aluno fiéis. Dois pontos, base. Aqui. Aí eu vou colocar em comentário aqui, ó, o que ele falou, ó. Número do contrato e data de validade. Muito bem. Então vamos fazer assim. Vamos fazer no modelo C#, que é o modelo mais básico de propriedade, né? Public, int, número do contrato. Contrato é numérico ou contrato é string? Porque contrato pode conter letras. Vamos imaginar que contenha, tá? Vamos colocar string, número do contrato. C maiúsculo, por favor, professor. Ótimo. Get set, tá? Get set. Modelo C#. Muito bem. Data de validade. Public, date time, data de validade. Get set. Excelente. Excelente. Salva. Vamos olhar em particular o que ele pede, ó. Percentual de desconto e endereço de cobrança. Muito bem. Agora vamos vir aqui em particular. Vamos colocar aqui em comentário. E vamos fazer percentual de desconto. Valor... Vamos fazer em que? Float ou doble? Vamos fazer assim. Public. Mais básico para que a gente possa entender, tá? Int, tá? Percentual de desconto. O mais básico possível. Não vamos me preocupar com isso não, porque ele também não se preocupa, então. Vamos ver aqui. Endereço de cobrança. Public, string, endereço de cobrança. Muito bem. Tira o comentário. Excelente. Então, como que a gente ficou? Aqui a gente vamos implementar um pouquinho melhor o modelo do nosso colega e vamos adicionar aqui, ó, o diagrama de classe que a gente tem disponível para que a gente possa entender, né? Então, vamos colocar aqui, class diagram, beleza? Olha lá. E aqui eu vou arrastar aluno. Força, você consegue. Obrigado. Aluno, olha só. Aqui, isso. Vamos pegar aluno fiéis. Herança, né? Olha lá, relacionamento. Muito bem. Clica aqui que ele ajusta sozinho. Vamos colocar aluno particular. Ó. Muito bem. Excelente. E aqui vamos colocar endereço.
Atenção, gente. Olha só. Isso aqui não foi previsto, tá? Mas eu acho que a gente vai melhorar em muito o modelo dele. Repara que endereço de cobrança, aluno já tem um endereço, não tem? Ó, endereço aluno. Endereço de cobrança. Isso aqui não podia ser uma instância de endereço também? Podia, né? Vamos fazer essa mudança? Como é que eu faço isso, professor? Vem aqui e troca string por endereço. Só isso. Pronto. Volta para o diagrama, tá? Ah, e como é que eu demonstro isso? De duas formas. Você pode vir aqui, ó, mostrar como associação. Ó, olha lá como é que fica. E aqui você faz a mesma coisa, ó. Vem aqui, mostra como associação, ó. Tá aqui, ó. Os dois. Aqui é uma associação de 1 para 1, né? Aluno para endereço. E endereço aluno, né? Que é o nome da associação. E essa aqui de baixo é endereço de cobrança de aluno particular para endereço. Perfeito? Muito bem. Deixa eu ver o que o nosso. Eu acho que a gente fez mais do que o nosso colega faz. Sobrescreva algum método herdado. Sobrescreva algum método herdado. Então vamos lá. Vamos sobrescrever algum desses métodos. Não tem método nenhum, então vamos criar um aqui. Public void matrícula. Processar matrícula. Muito bem. Mas, professor, poderia ser melhor descrito isso? Vamos melhorar o modelo do nosso colega? Um pouco mais? Vamos melhorar um pouquinho? Vamos melhorar para evitar problema. Para nós mesmos no futuro, tá? Primeira coisa de tudo, transforma isso aqui numa classe abstrata. Primeiro. Então a gente tem uma classe chamada Public Abstract Class Aluno. Ela tem todas essas propriedades aqui, ela tem aqueles dois construtores ali, e ela também, tá? Ela também, aqui nesse construtor aqui, ó, tá faltando a instância, né? tis.endereço, aluno recebe 1000 endereço, né? Beleza. A mesma coisa em aluno particular, tá? Ó, a mesma coisa. O endereço de cobrança faz parte dessa instância aqui, né? Que herdou daquela outra. Tudo bem. Quando você chama esse base aqui, ele vai chamar esse construtor aqui. Certo? Certo. Mas ele não está criando instância de endereço de cobrança. Então precisa colocar, ó, tis.endereço de cobrança é igual a um new endereço, né? Ponto e vírgula. Beleza. Repara que aqui, ó, a gente está usando atributo, né? Ó. Olha só. Aqui a gente está definindo atributo para trabalhar com, digamos assim, uma forma de compatibilidade com Java, tá? Ó. E aqui a gente usa esse atributo dentro da propriedade. Também um modo de compatibilidade com Java. E aqui a gente usa preencher o quê? O atributo, né? O atributo privado. Tudo bem. Agora nós temos um pequeno problema. Não podem ser privados, senão a gente não consegue acessá-los. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos vir aqui, ó. Vamos trocar tudo isso aqui por protected. Então, nós trocamos todos os atributos que eram privados por protegidos. Professor,
eu trocando por protegido, eu posso acessar o conteúdo dele? Pode. Só que aí tem uma particularidade, e é aqui que talvez fique mais claro, viu, Josiel? Aquela hora que você teve a dúvida. Presta bastante atenção nisso que eu vou falar agora. Quando você está trabalhando desse modo aqui, e essa é uma classe abstrata, estes caras têm que ser escritos como protegidos. Vamos imaginar que não fosse assim. Vamos imaginar que fosse de outro jeito. Como? Vamos imaginar, por exemplo, que ao invés de ter tudo isso aqui setado dessa forma, fosse tudo diferente. Totalmente diferente. Como? Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos fazer um teste. Ó. Aqui, vou colocar protected. Olha só o que eu vou fazer, tá? Protected bool testar. E aqui eu coloco get e set. Não se esqueçam, isso é uma classe abstrata, tá? Observe isso aqui. Ao criar uma instância de aluno, eu não posso criar aluno, né? Ó, aluno é igual a um new o quê? New nada, porque aluno é abstrato. Se aluno é abstrato, ele não pode ser criado. Não pode haver instâncias de aluno, né? Apenas de aluno fiéis e aluno particular. Então, vamos criar um aluno particular. Aluno recebe um new aluno particular. Ele pode, certo? E aí, vamos observar aqui uma coisa, gente. Eu posso fazer exatamente a mesma criação que eu fiz lá no outro lado, lá na aplicação anterior. Aqui, ó. Eu posso fazer isso aqui de novo, como eu fiz para Maria? Vamos copiar aqui. E vamos vir aqui. E vamos colar aqui. E vamos colocar um ponto e vírgula. Eu posso? Sim, eu posso. Eu posso fazer a mesma coisa. Só que o que eu queria mostrar para vocês não é isso. É outra coisa. Presta atenção. Em aluno, olha só. Atenção, hein? Isso são atributos de aluno. Aluno particular herda de aluno. Então, pela herança, nós já sabemos disso, eu posso acessar todas as propriedades que ele tem. E essas propriedades, elas são o quê? Públicas, certo? E os atributos são protegidos. Muito bem. Só que eu acabei de colocar um atributo aqui, uma propriedade aqui, ó, chamada testar. E ela é protegida. Ela é acessível? Sim ou não? Resposta: não. Ela não é acessível. Por que eu fiz isso? Ó, a única coisa acessível aqui é endereço de cobrança, que é rua X. Vamos mandar a conta lá pro Joãozinho, né? 5. E aqui, percentual de desconto dele vai ser 10. Vai ganhar 10% de desconto. Ah, é verdade. Olha só, o professor estava comendo barriga. Isso aqui é uma instância de endereço, né? Nós mudamos, né? Olha lá, ó. E eu vou vir e vou copiar aqui. Só para a gente entender, tá? Ó, a cobrança é no mesmo lugar, beleza? Olha lá, ó. Então, olha só. Endereço aluno faz parte de aluno, que é a classe pai de aluno particular. Endereço de cobrança existe dentro dela mesma. Olha lá, ó. Olha o que o IntelliSense fala para nós. Ó. Aluno particular, ponto, endereço de cobrança. Beleza. Então, eu estou acessando algo que tem aqui e algo que tem aqui também. Beleza? Então, algo que tem aqui e algo que tem aqui também. No entanto,
existe uma propriedade chamada testar, que foi declarada como protegida aqui. Testar é acessível por quem, meus caros? Neste caso aqui. Lá em Program, eu não consigo colocar ela. Vocês viram? Ó, se eu vim aqui colocar, ó, testar, olha o que o Visual Studio vai dizer para mim. Ó, o nome testar não existe no corrente contexto. Certo? Ele não existe. Eu não posso mexer nisso aqui. Ah, professor, faltou a palavra aluno. Vamos colocar aqui. Aluno. Ponto. Olha lá. Também não. Ó. Ele não deixa. Ó. E aqui está a resposta porque ele não deixa. Lê o que está escrito aqui embaixo do IntelliSense, gente. Deixa eu dar um Windows mais aqui para que todo mundo possa ver. Olha aqui, ó. Olha o que está escrito aqui embaixo. Eu vou colocar de novo. Olha lá, ó. Aluno.testar é inacessível devido ao seu nível de proteção. Protection level. Então, ele não pode ser acessível por aqui. Eu não posso acessá-lo por aqui. O que eu tenho que fazer para poder acessar, testar, né? Acessar essa propriedade? Eu tenho que vir aqui em aluno, ó, e trocar isso aqui por public. Aí ele vai funcionar. Então aqui, meus caros, eu fiz isso para mostrar para vocês a prova de que aquilo que é protegido é acessível pelo filho, mas não pelo lado de fora. Você não pode acessar do lado de fora. Tá certo? Todo mundo entendeu até aqui? Quantos pilares nós estamos usando aqui, por enquanto? Abstração, herança, pesada, né? Nós estamos usando pesadamente herança. Aqui já dá para a gente ver. Tá faltando esse processar matrícula. Ó, aqui, ó. Vamos entrar aqui e vamos fazer o seguinte. Vamos fazer processar matrícula ser um método virtual. E vamos fazer o seguinte, se você não chamar ele, vai dar throw new not in. Oh, meu Deus do céu. Aqui, not implemented exception. Não implementado. Gerando uma exceção. Muito bem. Agora vamos olhar para cá, ó. Gerei aqui. O que eu posso fazer aqui? No processar matrícula, aqui no FIES, poderia ser de um jeito. Override, né? Ó. Processar matrícula. Em aluno particular, seria diferente, né? Poderia ser diferente? Poderia. Porque processar matrícula para FIES é uma coisa, para aluno particular é outra. Ah, entendi, professor. Então aqui os valores que ele ia manipular aqui são diferentes, né? Aqui as informações são tais, como o número de contrato e data de validade, e aqui as informações seriam outras, como percentual de desconto e endereço de cobrança. Entendi. Todo mundo enxergou isso? Olha lá, ó, como é que fica isso aqui? Ó. É obrigado a fazer? Não, não é obrigado a fazer. Você poderia até deixar, por exemplo, que aluno particular, você poderia vir aqui, ó, e apagar isso aqui, ó. Você pode apagar pelo diagrama também, ele aceita, tá? Eu apaguei aqui, ó, salvei, sumiu aqui, tá? Eu poderia? Poderia. Mas eu sei que um aluno particular precisa do processamento da matrícula, né? Então, override, processar matrícula, deixa ele aí, tá? Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Outra coisa que ele propõe aqui, ó, é usar isso aqui. Ele gosta de usar redação difícil, né? Demonstra a utilização dessa hierarquia através de uma variável polimórfica. Gente, é complicação. Não sei para que fazer isso. Para que complicar a vida de vocês? Vem aqui e faz o seguinte.
tá? O que ele está propondo é você criar uma variável do tipo aluno, olha só, aluno, vou chamar de exemplo, tá? Exemplo, ó, aluno, exemplo fiéis, é igual a um new aluno fiéis, abre ponto e vírgula. Isso é um exemplo, tá? E eu poderia dizer também, fazer o seguinte, ó, para ser mais específico, ó, aluno, exemplo, ó, vou chamar outro, vou criar outro aqui, né? Exemplo, PRT, né, de particular, é igual a um new aluno particular. Tudo bem, aqui a gente criou uma instância de cada um. Mas, professor, eu poderia criar um modelo que poderia ser polimórfico? Em C# poderia, tá? Você poderia fazer assim, ó, aluno, tá? Exemplo, poli, colocar ponto e vírgula. Você está criando uma variável, né? Que está criando a assinatura de um objeto, e este objeto ele é definido como abstrato, mas você não pode criar uma instância abstrata. Não, mas você pode fazer o seguinte, ó. Exemplo, poly, receber aqui, ó, um new aluno. Muito bem. E vamos imaginar que você faz alguma coisa, tal, faz alguma operação, né? Vou colocar aqui pontinho, pontinho, pontinho. E em dado momento, você resolve que esse cara já não vai ser mais usado. Então você vem aqui, coloca exemplo poly, recebe no. Né? Aí, o processamento continua e dado um momento, você decide criar uma nova instância para aquele cara que já existe. Você vem em exemplo poly, recebe um new aluno particular. É possível fazer isso? Sim. Aí, Visual Studio não dá erro. É possível. E aonde que mora a prática disso aqui? Pensa o seguinte, você, a cada execução do programa, na hora que for criar um aluno, né, na hora que você for cadastrar um aluno, vamos imaginar que o programa principal cria uma instância lá fora. Ó, eu vou tirar daqui esse cara e eu vou colocar esse cara aqui fora. Ó. Private static, isso aqui. Exemplo, poly, tá? E aqui dentro, aqui dentro ele permanece. Dá uma olhada aqui, ó. Exemplo poly é estático, lá em cima, tá vendo? Eu crio ele, rodo determinada função, determinado execução, regra de negócio, não sei. E ao encerrar, ele recebe valor nulo. Só que logo em seguida, pode haver uma outra necessidade. Ou, por exemplo, em uma nova execução, ele perguntar qual o tipo de aluno. Se o tipo de aluno selecionado for 1, então é aluno FIES. 2 é aluno particular. Como seria isso? Funcionaria mais ou menos assim. Ó. Eu vou comentar isso aqui, tá? E aí eu vou fazer o seguinte. Ó. If, vou declarar aqui um variável, ó, int op é igual a 0. Vamos imaginar que tem um menuzinho que faz essa pergunta, tá? Aquele while que a gente fez na última aula tal, e aqui ele pergunta, se o AP for igual, ou então a gente usa um switch para fazer isso, né? O colega está usando o switch, então vamos usar switch também. OP, e aqui eu venho aqui e coloco aqui, ó, case 1. Digo isso aqui, ó. Aí eu faço alguma execução e ao final eu dou um break. Mas e se fosse particular? Se o case 2 representasse o particular? Eu poderia vir aqui, ó,
e fazer o seguinte, ó. Fazer isso. E aqui colocar break. Certo? Professor, eu poderia usar o nulo antes do final para finalizar ele ali? Poderia. Vamos imaginar, ó, que eu deixo ele aqui e eu tenho um esquema de menu que trabalha da seguinte maneira, ó. Eu vou até apagar esse aqui. Vocês já entenderam, né? Olha só. Eu venho aqui e eu faço o seguinte. O while, aqui eu coloco aquele bool que a gente fez lá, ó, sair igual a false. Quanto sair diferente de true, vou colocar o quê? Aqui. Observem. A cada vez que ele roda, toda vez que ele passa aqui, o que ele vai fazer? O exemplo poly passa a ser nulo. Quando ele passa a ser nulo, quer dizer que eu estou limpando da memória o valor. Certo? Eu estou apagando da memória esse valor aqui, e aí ele vai recomeçar. Ele deve sair? Não. Qual que é o valor do switch? Vamos imaginar, tem alguém perguntando aqui um valor, né? Ó, aqui. Pergunta, bem aqui, ó. Pergunta o valor de OP. Tá? Se o OP for 1, ele é aluno fiéis. Se o OP for 2, ele é aluno particular. Entenderam? Então, ele fica nesse laço e ele vai usando sempre a mesma declaração, que é exemplo poly, que foi feito lá do lado de fora. Certo? Entenderam isso, gente? Alguma dúvida? Então, nós estamos usando aqui 3 pilares, tá? Nós estamos usando abstração, encapsulamento. Aliás, os 4, desculpe, estamos usando os 4. Abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo, todos em um programa só, tá? Muito bem. Vamos salvar isso aqui. E agora, vamos olhar o outro exemplo que o nosso coleguinha traz para nós. A segunda atividade. Vamos tentar fazer ela rapidinho, para a gente não perder muito tempo. Codifique o programa. Desenvolva uma lógica de geração automática de matrículas, utilizando membros de classe. Desenvolva uma dinâmica de factory, utilizando métodos estáticos. Ele trocou esse enunciado durante a execução do exercício, tá, gente? Eu vou fazer isso a minha forma, a minha maneira, tá bom? Demonstra a utilização do recurso utilizado e utilize os mecanismos de depuração para avaliar. Tudo bem. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma coisa bem mais fácil, tá? Não vamos complicar muito. Vou criar um outro prática aqui, tá? Um novo projeto console. Next. Vou chamar de prática 2.2, né? Não ponto. 2.2. Beleza? Create. Em vez de escrever aquele aluno, aquela coiseira toda, não, vamos fazer uma coisa bem pequena, tá? Vamos fazer uma coisa bem pequenininha para a gente poder entender isso. Então, o que ele quer que a gente faça? Em resumo, porque eu vi que eu assisti antes e eu percebi que ele alterou a regra do jogo durante a execução, para deixar mais fácil o exemplo para que ele pudesse explicar, tá? Eu vou fazer algo um pouco diferente. Ele quer que nós façamos o seguinte. Ele quer que a cada aluno, public aluno, a cada aluno criado, ele quer o seguinte, ó, public id get set. Ele quer que a cada aluno que seja criado, aí eu vou fazer só aqui, public string, só para a gente poder exemplificar, né? Nome, só isso, id e nome, tá? Porque o exemplo que ele quer é que a cada aluno que seja criado, esse id seja autoincremental. É isso. Resumindo o exercício, é isso que ele quer que a gente faça. Só que ele quer que a gente faça isso usando variáveis estáticas. E, pelo que eu vi do vídeo, ele estava apanhando para fazer isso. Tudo bem, não tem problema.
Não é fácil, gente. Eu entendo, tá? Mas tem jeito de fazer? Sempre tem jeito de fazer. Sempre, tá? Porque aonde que está o erro do meu colega? O erro do meu colega foi querer usar variáveis estáticas sem usar listas. Gente, como é que eu vou criar uma nova instância se eu não tenho um contador que me dê a quantidade de itens que tem no array, né? Ou que tem na coleção? Se eu não fizer isso, não tem como eu saber, não tem como ser autoincremento. Não dá para fazer, certo? Sem usar array e sem usar listas, como que você faz algo incremental? É muito difícil, tá? Eu acho o exemplo dele muito simplório e eu vou fazer algo que vocês possam entender com aquilo que eu já expliquei, tá? É muito mais dinâmico e interessante de fazer. Então, nós vamos fazer o seguinte, tá? Nós vamos criar uma nova classe aqui, tá? Eu vou até usar alguma coisa que ele usou aqui. Vou chamar de repositório. Ele tinha feito algo repositório, tá? Repositório. Muito bem. A classe repositório que ele fez a classe e ele colocou instância de aluno. Eu vou fazer diferente. Eu vou colocar um public list. Lembra da lista? Pô, tem que usar o recurso que tem na mão, né? Um public list aluno. E aí eu vou chamar de alunos, tá? Get set. Muito bem. Aí o que eu posso fazer aqui? Eu poderia implementar um contador estático? Poderia. Desse jeito que ele estava propondo, eu poderia fazer. E como seria esse contador estático? Seria uma propriedade também, ó. Public static, tá? Ele chama, eu vou usar o mesmo nome que ele usou, tá? Int conta alunos. E aí eu vou fazer como propriedade estática. Olha só. Public static int. Deixa eu ver se ele deixa. O que ele está reclamando? Ah, tá. Tudo bem. Ele está achando o saco. Get. Vamos lá, vamos fazer o get dele. E aí vai ter um pouco de código aqui, ó. O que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar o total de alunos que tem na lista mais um. Só isso. Não é fácil? Então, ó, eu vou olhar aqui, ó. If alunos, ó. Eu vou até fazer assim, ó. Eu vou até colocar repositório, eu vou colocar esse cara como estático. Para fazer uma coisa bem mais próxima daquilo que ele estava pretendendo e não conseguiu, a gente faz. Ó, aqui. If alunos, ponto, se alunos for igual a nulo, cria uma nova instância de aluno. Olha lá, ó. Cria uma nova instância de aluno. Não. Não. Peraí. Tem que ser um negócio funcional. Se eu fizer isso, vai dar um problema. Eu não quero fazer um... Não, vamos fazer assim, ó. Em vez de fazer esse if aqui, ó, vamos fazer assim. Return alunos.count mais. Mais um. Mais. Do que você está achando ruim? Ah, tá bom. Tudo bem, não tem problema não. Vamos colocar aqui int contador recebe isso aqui, ó. Aqui. E vamos colocar aqui, ó. Contador mais. Tira esse cara, põe aqui alunos.count. Beleza. Agora nós temos um contador que vai incrementando conforme a gente vai adicionando. Ele vai fazer sozinho. Beleza. Mas para fazer sozinho, tem que ter algo que nos diga como fazer.
Deixa eu pensar. Aqui. Se eu tentar fazer repositório ponto alunos é igual a um new list aluno. Tudo bem, estou criando um repositório, tá? Beleza. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar alunos, né? Então eu posso fazer assim, ó. Repositório.alunos, tá. Aí eu faço repositório.alunos.add. Certo? Muito bem. Dentro do add é um new aluno, né? Aqui, vamos fazer aquele jeito de criar instância rapidinho. Ó, new aluno, ID vai receber repositório ponto conta alunos, vírgula, nome igual a João. Olha, louco, hein? Isso, ponto e vírgula. Vamos copiar isso aqui, vamos colar. Vamos fazer ID recebe conta alunos. Vamos fazer aqui Maria. Vamos fazer aqui João, Maria, Roberto. Márcio. João, Maria, Roberto, Márcio, Pedro. Muito bem. Legal. O código está certo. Nosso código está bonitinho. Agora, vamos fazer mais uma melhoria no código do nosso colega? Eu acabei fazendo o que ele queria, né? Ó, eu criei um contador estático, só que eu usei lista, né? Diferente dele. Tudo bem. Mas vamos melhorar o código do nosso colega fazendo o seguinte, ó. Olha só. Eu sei. Vamos vir aqui e vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma mudança e colocar private int id. E aqui a gente tira isso aqui. Aqui. Nós vamos colocar do jeito antigo, tá? Ó, para isso que serve o jeito antigo, viu, José? Presta atenção nisso aqui, você vai entender mais ainda, ó. Eu quero controlar o fluxo do que está entrando. Para controlar, desse jeito aqui, é muito difícil de fazer. Até tem como, mas é muito complicado e eu não quero complicar a cabeça de vocês. Então, a gente faz dessa forma aqui, ó. return tis.id. E aqui, o que eu faço? Eu faço tis.id recebe value, certo? Aqui dentro, olha só o que eu vou fazer. Por que eu fiz isso? Porque eu vou mexer aqui dentro agora, nesse construtor, ó. Public. Eu vou trocar. Não, fica, deixa. Aluno. E aqui dentro eu vou colocar int id. Tá? E aqui dentro eu faço tis.id recebe id. Olha só, o que vai acontecer. Agora eu venho no programa, deixo o repositório, nunca mais mexo nele, não precisa. Agora eu vou mexer aqui, ó. Tá? Eu vou fazer uma pequena mudança. Eu vou tirar essa palavra aqui, ó, daqui, ó. Eu vou mover ela para cá, ó. E aqui eu tiro o identificador do ID, ó. Fica só o nome. Eu tenho, toda vez que eu crio uma instância de aluno, ele conta em alto incremento, tá? E ele cria a instância com o nome que eu quero, beleza? Vamos testar isso aqui? A gente não testou aquela hora aquele outro, que ele era... ia demorar muito para fazer um menu ali, mas aqui, esse aqui é facinho da gente testar. Console.readline, fazer ele parar aqui, né? E aqui vamos depurar. Ele falou para a gente testar a depuração, né? Como é que faz para depurar em C Sharp? A gente vem aqui e aperta F9. Aqui. Isso eu acho que eu não mostrei para vocês. Então já é bom para mostrar. Ó. Ou você pode apertar F9 na linha que você quer que o programa pare, e ele vai, a partir dali, você controla a execução dele passo a passo. Ou você vem aqui, ó, e clica
fora onde você achar melhor. Tá vendo? Ó, você pode colocar mais de um. Tá vendo? No meu caso, eu quero que ele pare logo de cara. Ó. Logo no começo ele vai parar. Tá? Vamos salvar isso aqui. Vou mudar esse para ser o programa principal. Startup Project. Vou salvar e vou rodar. F5. Vamos lá? Tá aqui, ó. Aqui não me importa tanto, me importa ali dentro. Ó. Como é que eu faço para ele ir pulando de um por um, professor? F10 para a linha de baixo e F11 para entrar na classe que você quer acessar. Tá bom. Então F10 para a linha de baixo. Ele vai criar uma nova instância. Quanto vale conta alunos aqui? 0. Só que está batendo lá, ele vai colocar que número aqui? Vamos dar uma olhada? Ó, F10. Aqui agora vale 1, 2, 3 e 4. Começou o índice por 0, né? Como é que eu sei então, professor? Eu posso passar o mouse aqui, ó, o programa não terminou ainda, tá? Tá parado aqui embaixo, né, amarelinha, tá vendo? Eu passo o mouse aqui, ó, e eu uso o Visual Studio para me mostrar. Eu clico no botão direito e eu venho aqui dessa opção chamada Quick Watch, tá? Você pode visualizar o objeto trabalhando em execução. Olha só que legal. Então, aí, professor, como é que eu fico sabendo os valores? É só você vir aqui na árvore, ó, e mandar abrir, ó. Ali vale 0, 1, 2, tá vendo o ID ali, ó? Ó, o ID maiúsculo é a propriedade, o minúsculo é o atributo, tá vendo o cadeadinho? Então você consegue olhar valores, mas dessa forma, tá? Debugando o teu projeto. Beleza? Muito bem. Professor, mas o meu contador não ficou legal. O contador não ficou legal porque ele começou em 0, né? Porque o que a gente está fazendo aqui, ó? Ele passa a primeira vez e ele olha o count, certo? Ele está olhando o contador da coleção. Muito bem. Então, se ele está olhando o contador da coleção, a primeira vez que passa, a coleção não vale nada, né? Não vale niente. O que eu posso fazer aqui para ele começar de um valor adequado? Eu poderia colocar uma lógica aqui para verificar. Se o valor fosse igual a 0, ele somava mais 1. Caso contrário, ele pegava o count. Poderia? Poderia. Ó, eu posso dizer assim, count igual a 0. Eu quero usar o valor do count, tá? Aí eu verifico. If, vamos fazer antes, tá? Não, vamos fazer depois. Calma, vamos fazer com calma. Se o count desse cara for igual a 0, eu retorno. Peraí. Eu vou fazer contador receber 1. Certo? Uhum. A primeira vez que passa, tá. Só que aí tem um problema, né? Se o contador for igual a 0, ele vai receber 1. Muito bem. Só que aí a segunda vez que ele passar, o contador não é 0. Só se a gente usasse um contador externo, uma variável escondida, para medir isso. Mas isso vai aumentar demais a lógica. Deixa do jeito que está mesmo. A gente não tem muito tempo para ficar gastando com isso. O importante é que todos tenham entendido como funciona. Então, o que a gente fez? Nós criamos uma instância, tá? Misturamos aqui as formas de declaração de propriedade. Criamos uma classe real, só que com métodos estáticos. Ela poderia ser estática também? Poderia. Ó, poderia. Tudo é estático nela, ela pode ser estática também. Tá? E essa classe estática, o que ela faz? Ela pega... aqui tem que voltar naquele código, né? Alunos... .count.
Muito bem. Tem um outro jeito, mas eu não quero atropelar, porque senão a gente vai ter que usar isso lá na frente, em outra atividade. Vamos deixar isso para depois. Mas tem um jeito de fazer isso aqui usando a expressão lambda. Mas deixa isso para lá, a gente mexe com isso mais para frente, tá? Então aqui ele pega o contador e soma mais um. Então toda vez que eu mandar inserir um novo registro, ele vai sempre olhar lá, olhar a quantidade que tem em alunos e somar um. Perfeito. Ótimo. Para mim, já atende. É o contador incremental que ele queria colocar, tá? Funciona bem. Mostrei para vocês como é que faz a depuração, tá? Vem dar um F5 aqui. Aí eu vou passando passo a passo aqui, ó. F10. Ó. Aí eu já mostrei para vocês como usar o Quick Watch, né? Eu marco a variável que eu quero, ó. Botão direito, Quick Watch. Ou Ctrl K, Ctrl D, Q. Né? Aqui, ó. E aí eu posso verificar os valores internos dele. Mais para frente eu mostro para vocês como controlar melhor esse contador, começando a partir do zero. Tá? Mas eu vou adiantar que isso não é uma coisa muito prática, porque a gente trabalha com banco de dados, né? A maioria dos nossos programas utiliza banco de dados, e o banco de dados faz isso para você. Você não precisa perder tempo, não. Tá? F5, voltou aqui para o console, dou um aqui. Foi. Muito bem, acabou o nosso programa. Dúvidas, senhores? Alguma dúvida? Todos entenderam os conceitos que nós aplicamos? Acredito que sim, porque essas coisas são muito simples. A gente já viu isso aqui funcionando antes, né? Excelente. Muito bom, então. Lembrem-se, por favor, os vídeos estarão disponíveis lá no meu canal no YouTube e no AVA, tá bom? Qualquer dúvida, por favor, falem comigo, tá bom? Meus caros, um grande abraço, tudo de bom para vocês e até a próxima, tá? Tchauzinho.